A lei da inércia, ou a primeira lei de Newton, diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo e uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Lembrando que inércia é uma palavra designada para expressar a tendência dos corpos em conservar sua velocidade vetorial. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Esse conceito nos ajuda a entender o porquê é muito mais fácil empurrar um carrinho vazio do que um carregado de areia, por exemplo. Isso acontece porque o carrinho carregado possui mais massa, e a inércia dele será maior. Consequentemente, ele terá uma tendência maior em resistir ao movimento, tentando conservar a sua velocidade vetorial, que para esse caso é nula. A mesma ideia é válida caso ele esteja em movimento. Por inércia, será mais fácil parar o carrinho vazio do que parar o carrinho carregado. A primeira parte da lei da inércia diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso na ausência de uma força resultante não nula. É fácil de perceber isso. Imagine que uma pedra está sobre uma superfície. O que esperamos que aconteça com ela? Absolutamente nada. Ou seja, esperamos que a pedra permaneça em seu estado de repouso, exatamente como diz a lei da inércia. Agora, se alguém chegar lá e chutar a pedra, a força resultante não nula atuando no sistema. Aí sim esperamos que ela se movimente. Agora, a parte difícil de verificar é a parte que diz ou em movimento retilíneo e uniforme. Como alguma coisa pode se manter em movimento com velocidade constante e em linha reta se nada estiver empurrando? É aí que entra a grande sacada. O que faz com que um carro, depois de acionar os freios, consiga parar? É o atrito dos pneus com o solo. Imagine agora que vamos pegar esse mesmo carro e fazer com que ele se mova em uma superfície congelada. O que vai acontecer se o motorista acionar os freios? O carro vai deslizar por uma longa distância até parar. O que aconteceu de diferente em relação às duas situações exemplificadas? A diferença é que modificamos a superfície que estava em contato com os pneus. Quando passamos do asfalto para o gelo, o atrito diminui. Consequentemente, o veículo tende a permanecer em movimento por mais tempo. Agora, aonde essa lei se aplica? Imagine que você está dentro de um ônibus que se move a uma velocidade constante de 60 km por hora, indo para a escola. De repente, um animal aparece no meio da via e o motorista é obrigado a acionar os freios do veículo bruscamente. O que acontece com os passageiros? Todos seriam lançados para frente, porque, como estavam previamente em movimento, pela lei da inércia, eles tenderiam a permanecer em seu estado de movimento. O mesmo é válido na situação contrária. Se o ônibus estivesse parado e desse uma arrancada, todos no interior do veículo seriam lançados para trás, uma vez que tenderiam a permanecer no estado de repouso por inércia. A NASA se vale desse conceito quando envia algum foguete para o espaço. Isso acontece porque, depois de vencer o campo gravitacional, a nave pode seguir em movimento com os motores desligados, sem precisar gastar combustível, uma vez que, por inércia, tenderia a manter-se em movimento retilíneo e uniforme. A segunda lei de Newton, conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, mostra que a aceleração adquirida por um corpo é diretamente proporcional à força resultante que atua sobre ele. Quando estudamos a lei da inércia, vimos o que aconteceria com um corpo na ausência de uma força resultante não nula. Porém, ficou faltando responder uma pergunta. E se houvesse uma força resultante diferente de zero, o que aconteceria? É isso que a segunda lei de Newton responde. Essa lei informa que o módulo da aceleração produzida sobre um corpo é diretamente proporcional ao módulo da força aplicada sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa. Então, ela é apresentada na seguinte equação: módulo de A igual a módulo de F sobre m, onde o módulo de A é o módulo da aceleração, o módulo de F é o módulo da força e m a massa do corpo. As forças são grandezas vetoriais, então são escritas com uma seta apontada sempre para a direita acima do seu símbolo. Essa seta não indica o módulo ou a direção da grandeza vetorial, apenas indica que elas são vetoriais. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante aplicada sobre um corpo produz nele uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante, representada pela fórmula Fr igual a m vezes A, onde F e A estão acompanhados da setinha. Além disso, o princípio da superposição pode ser calculado pela soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo. No caso, Fr igual a F1 mais F2 mais F3, assim sucessivamente, igual a m vezes A. A terceira lei de Newton recebe o nome de lei da ação e reação. Essa lei diz que todas as forças surgem aos pares. Ao aplicarmos uma força sobre um corpo, recebemos desse corpo a mesma força, com o mesmo módulo e na mesma direção, porém com sentido oposto. O enunciado original da terceira lei de Newton é a seguinte:
A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Essa lei nos permite entender que para que surja uma força é necessário que dois corpos interajam, produzindo forças de ação e reação. Além disso, é impossível que um par de ação e reação forme-se do mesmo corpo. Outra informação contida no enunciado da terceira lei de Newton indica que os pares de ação e reação têm a mesma intensidade e mesma direção, porém em sentidos opostos. Assim, se produzirmos uma força direcionada para baixo sobre um corpo, receberemos dele uma força de reação direcionada para cima. Por exemplo, se estivermos usando patins e empurrarmos um carrinho de supermercado lotado de compras, seremos empurrados para trás, em decorrência da fraca intensidade da força de atrito entre as rodas do patins e o piso.